crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Foi uma semana tranquila? Conseguiram fazer todas as atividades de todas as aulas? A minha semana foi super legal. Continuei as nossas pesquisas sobre a atuação de homens e mulheres em diferentes religiões. Para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Sobre o que nós estávamos falando na aula passada? Lembra? Isso mesmo, nós vimos a atuação de homens e mulheres em algumas organizações religiosas da matriz ocidental. Nós vimos lá da Igreja Católica que os homens desempenham a função de padre, as mulheres de freira. Nós vimos no judaísmo que nós temos rabinos homens, mas que algumas comunidades já colocaram rabinas mulheres para assumir, então, essa função de ensinar nas sinagogas. E nós vimos também as igrejas evangélicas, que algumas, os pastores são homens, as mulheres desempenham outras funções, mas na maioria, homens e mulheres podem desempenhar a função de pastor. E hoje, qual matriz será que nós vamos ver? Antes da gente ver a matriz de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje, além daquele material de anotação que a gente usa em todas as aulas, que é o caderno, ou a folha de anotação, o lápis ou a caneta, nós também vamos precisar de uma régua, uma folha de papel sulfite, lápis ou canetinha, né, lápis de cor, o que você quiser usar para colorir, e uma tesoura. E depois você vai precisar de um pouquinho de cola também. Então eu vou te dar um tempo para você separar esse material e a gente volta para começar o nosso assunto de hoje, combinado? Então separa lá o seu material. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou te contar uma história. Uma história sobre uma coisa que eu acho que você conhece. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar. A nossa história de hoje é sobre o Tangram. Agora eu tenho certeza que você está pensando, mas professora, a gente não está numa aula de ensino religioso? Tangram não é coisa de matemática? Não é na matemática que a gente usa o Tangram? Realmente, nós usamos o Tangram na matemática, mas hoje eu vou te contar uma história de como surgiu o Tangram. Vamos lá? Era uma vez um lama. E esse lama estava pensando muito em como ele poderia fazer para ensinar o seu discípulo a acalmar a mente. O discípulo do lama era muito agitado e muitas vezes até o seu pensamento ficava conturbado, de tão agitado que ele era. E o lama estava pensando numa forma de ensinar o seu discípulo a acalmar-se para conseguir ver as coisas do jeito como elas são. O lama, então, teve uma brilhante ideia e chamou o seu discípulo.
O discípulo, como era muito agitado, veio correndo para ver o que o lama tinha preparado para ele. Aí, o lama olhou para o seu discípulo e falou assim: meu filho, eu vou lhe mandar em uma viagem pelo mundo. Você vai viajar por muitas tribos, por muitas comunidades, e você vai anotar tudo o que você vê, tudo o que você presenciar que for importante, você vai anotar. Mas você não vai anotar em papel e caneta. Para que você faça as suas anotações, você vai levar na sua viagem um espelho. E é neste espelho quadrado que você vai fazer todas as suas anotações. O discípulo pegou aquele espelho, olhou e ficou pensando: como eu vou fazer as minhas anotações em um espelho? De onde esse lama tirou essa ideia? Eu falei já que esse discípulo era muito agitado. Então, ele pegou esse espelho e ele saiu correndo, ansioso para viajar pelo mundo. E sabe o que aconteceu quando ele saiu correndo? Quando ele saiu correndo, aconteceu uma coisa. Eu vou colocar o som aqui para você ter uma ideia do que aconteceu. Isso mesmo. Já aconteceu de você estar com alguma coisa na mão e seu professor, sua professora, seu pai, sua mãe falar: não corre porque você vai cair e vai quebrar? Então, o discípulo saiu correndo e quebrou o espelho. O espelho se quebrou em 7 partes. Ficaram 7 pedaços. Um quadrado, um triângulo pequeno, mais um triângulo pequeno, um triângulo médio, um paralelogramo e 2 triângulos grandes. O discípulo ficou desesperado. Se ele já não sabia como anotar as suas experiências num espelho inteiro, como ele faria isso no seu espelho quebrado? Ele pegou então a sua bolsa de viagem, pegou as peças quebradas do espelho, aqueles pedaços, colocou dentro e seguiu viagem. Seguiu pelo mundo, desesperado, sem saber o que ele ia fazer. Até que ele chegou na beira de um rio. E ele sentou e resolveu fazer uma coisa que seu mestre sempre mandava ele fazer: acalmar a mente e pensar. Foi então que, olhando para o rio, ele percebeu uma ponte. Uma ponte que ligava um lado do rio ao outro. E ele ficou olhando para aquela ponte, olhando. E de repente ele se lembrou das formas das peças quebradas do seu espelho. E ele percebeu que com aquelas peças quebradas do seu espelho, ele conseguia montar uma ponte. Ele decidiu então caminhar pelo mundo, observando as coisas e percebendo o que ele podia montar com aqueles pedaços quebrados do seu espelho. Ele viu muitas coisas na sua viagem. Ele viu pessoas caminhando, correndo, coelhos, galinhas, barcos, pessoas dançando, casas, e tudo isso era possível de ser montado com aqueles pedaços quebrados de espelho. Quando ele retornou, então, ao mosteiro onde ele vivia, ele chegou para o lama e falou: meu senhor, eu vim lhe mostrar as coisas que eu vi. E uma a uma, ele foi montando cada uma das suas experiências com aquelas peças, com aqueles pedaços quebrados do seu espelho. Então, o lama disse para ele uma frase: a água turva não mostra os peixes e as conchas embaixo dela, assim como a mente nublada. Foi a partir do momento que ele acalmou a sua mente que ele conseguiu prestar atenção nas coisas e encontrar a solução para os seus problemas. Gostaram da história? Super legal, né?
Viram só como coisas da matemática também são importantes para o ensino religioso e que o ensino religioso também é importante para a matemática? Então eu vou pedir para você copiar essa frase e a gente já volta para conversar um pouquinho sobre ela, combinado? Copia lá! A história já nos explicou muito bem o que essa frase significa, mas para você ter uma ideia um pouquinho melhor, eu trouxe uma experiência para a gente fazer. Isso aqui é um vidro daqueles que vêm comidas dentro, sabe? Aqueles que a gente usa em casa e que às vezes a mamãe e o papai ficam com dó de jogar fora o vidro porque ele é bom, a gente usa inclusive para guardar outras coisas. Eu enchi esse vidro de água e colei aqui da parte de fora um desenho. Eu colei uma árvore aqui, para a gente entender. Quando a água tá paradinha assim, quando a gente tá calmo, respirando profundo, bem relaxado, a gente consegue ver a árvore direitinho. Inclusive, a água e o vidro fazem ela parecer maior. Mas, quando a gente está muito agitado, que o pensamento não para, que a água se agita, a gente não consegue enxergar a árvore direito. A árvore fica, ó, turva. Nós não conseguimos perceber a beleza da árvore. E com os nossos pensamentos, isso acontece mais ou menos assim. Quando nós estamos muito agitados, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ou correndo, ou fazendo muita coisa com barulho em volta, nós não conseguimos perceber as coisas à nossa volta. E muitas vezes perdemos, inclusive, de ver coisas bonitas e importantes. Por isso, é muito importante nós respirarmos fundo, pararmos um pouquinho para prestar atenção nas coisas, acalmar a mente e assim perceber o mundo à nossa volta. E esse é um dos principais ensinamentos de uma religião. Sabia disso? Uma religião sobre a qual nós já falamos aqui nas nossas aulas. É um dos ensinamentos do budismo. E nessa história que eu contei para vocês perceberam que eu usei um nome, lama? O que será que é lama? Não adianta você dizer para mim que é aquilo que acontece quando a gente molha a terra. Lama é um título dado no budismo tibetano a um professor de Dharma. Nós já vimos aqui, quando falamos de lideranças religiosas, que alguns recebem um título que lembra ou que é uma tradução da palavra pai, da palavra mãe ou da palavra professor. Nesse caso do budismo, o lama também tem essa relação com a palavra
professor. Vamos ler juntos uma explicação sobre a questão de ser homem ou mulher, o lama? Vamos ler juntos? Atualmente, há no Tibete uma lama budista mulher, Khandro Rinpoche, que aos 2 anos de idade foi reconhecida por um importante líder espiritual budista como a reencarnação de uma lama do sexo feminino nascida no século XIX. Por que essa frase é importante para nós? Nós vimos que em algumas culturas, homens e mulheres desempenham funções diferentes. Em outras culturas, homens e mulheres desempenham a mesma função. Em algumas outras, tem comunidades específicas onde recentemente mulheres foram permitidas desenvolver alguma função de liderança. Essa frase é importante porque ela mostra para nós que desde o século XIX havia lamas mulheres. Apesar da maioria dos lamas serem homens, existem algumas mulheres que desempenham essa função. Mesmo lá no século XIX, há muito tempo atrás, nós já tínhamos mulheres desempenhando a função de lama. E nas religiões orientais, além do lama, nós temos uma outra função, que é a função de monge. Vamos ler juntos? Monge, homem ou mulher que faz votos religiosos e se retira da vida mundana para viver com outros monges. O monge, ele existe tanto em religiões orientais quanto religiões ocidentais. A figura do monge, ela é observada também em algumas comunidades, em algumas religiões ocidentais. Diferente do lama, que é um professor que ensina as pessoas, que está sempre ali junto e que pode ser casado, ter filhos e tudo mais, o monge, normalmente, ele não se casa. Muito pelo contrário, ele vive na comunidade religiosa ou recluso. Ele normalmente vive em mosteiros, em monastérios, junto com outros monges, e ele dedica a sua vida completamente à religião. Na cultura budista tibetana, é muito comum que os monges vão morar nesse monastério, nesse mosteiro, ainda crianças. Nós temos vários relatos de crianças que com 3, 4 anos de idade receberam o chamado e foram viver, então, nesses espaços para se dedicar à vida religiosa como monges. Já pensou? Você criança indo morar sozinho lá para se dedicar somente à religião? Não deve ser fácil, mas como é um chamado divino, é um chamado transcendente, eles aceitam de bom grado e vão então viver nessas comunidades e se dedicar à vida religiosa. Mas não é só o budismo que existe na cultura oriental, não é mesmo? Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo que mostra pra gente uma outra religião, um outro tipo de liderança religiosa. Vamos assistir juntos rapidinho? Você tem que voltar um pouquinho vegetariano. Deus tem muitos nomes. Uma das nomes muito querido na Índia é Krishna.
El infinito encantador. Muito atrativo é, o todo atrativo. Isso é Krishna. Você percebeu aí nesse vídeo que alguns devotos usavam roupa branca e outros usavam roupa laranja? Você percebeu isso? Que daqueles que usavam uma roupa diferente tinha essa diferença de cor? Sabe por quê? Quem exerce a função de líder espiritual nesse grupo? O que usa roupa branca ou o que usa roupa laranja? Na verdade, não existe uma função muito hierárquica dentro dessa religião. Esse vídeo é da religião Vaishnava, do Vaishnavismo, que é muito comum nós aqui no Brasil chamarmos de Hare Krishna, por conta do mantra que eles estão sempre cantando. A questão do Hare Krishna é um pouquinho diferente, porque em geral, muitos dos devotos se dedicam exclusivamente à vida religiosa. Mesmo os que são casados, mesmo os que têm filhos, muitos deles vivem nos templos. E esses que vivem nos templos dedicam-se à vida religiosa e à sua família. Nesse caso, nós temos as mulheres que se dedicam aos cuidados do templo, elas também ensinam nos templos, elas podem proferir palestras, elas podem fazer falas para o grupo, mas elas têm também o cuidado com a família. E aí dos homens que nós temos essa diferença do laranja e do branco. Os homens que usam roupa branca, eles são os que são casados, são os pais de família. Então, eles se dedicam à vida religiosa, mas eles também se dedicam um pouco à vida familiar. E os que usam roupa laranja são aqueles que não se casam. Eles desempenham a função somente religiosa. Eles não têm família, filhos. Por isso, eles usam essa roupa de uma cor diferente, para que a gente possa identificá-los. E dentro dessas comunidades, nós temos o que eles chamam de guru ou mestre espiritual, que pode ser tanto um que usa roupa branca quanto que usa roupa laranja, mas que é uma pessoa que tem um tempo a mais de aprendizado, que é aquela pessoa que vai cuidar daquela comunidade. Vamos ler juntos o que é um guru ou mestre espiritual? Sua função é liderar espiritualmente a congregação dos devotos e dar abrigo espiritual, orientação e iniciação aos mais neófitos. Então esse texto, eu peguei de uma explicação de um texto que foi escrito pela comunidade Hare Krishna, que o líder espiritual, esse guru, esse mestre, é aquela pessoa que vai orientar os que estão chegando, os que são novos na fé. Por isso, ele tem essa posição de guru, de mestre espiritual. Mas todos os outros, quando eles têm já um pouco mais de conhecimento, eles podem ensinar nos templos, eles podem falar para os outros devotos. Todos eles têm a função de ensinar. E agora nós vamos para a nossa atividade. Isso mesmo, para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é dividida em duas partes. A primeira parte, você vai copiar uma frase que foi dita por um guru, um mestre espiritual Hare Krishna, que era o Prabhupada. Depois, nós vamos construir juntos um tangram e com as peças do seu tangram, você vai, então, ilustrar essa frase, combinado? Então, a frase que nós vamos copiar. O peixe não pode ser feliz fora da água, pois é um animal aquático. Vou pedir para você copiar essa frase e a gente já volta para continuar a nossa atividade.
Agora que você já copiou essa frase do Prabhupada, eu tenho uma pergunta para você responder. Como você interpretaria essa frase? O que você entendeu que ele quis dizer? Então, copia essa pergunta, responde que a gente já volta. Agora que você já escreveu aí no seu caderno a sua interpretação dessa frase, nós vamos juntos construir um tangram para você usar as peças para ilustrar essa frase, combinado? Então eu vou te chamar agora para vir aqui pertinho de mim na mesa para nós fazermos juntos o nosso tangram. Então, para a nossa atividade, você vai precisar de uma folha de papel sulfite, aquela régua que nós separamos no início da aula, a sua tesoura, e eu aqui vou usar uma canetinha. Mas você pode usar o seu lápis de escrever mesmo. Eu vou usar a canetinha só porque fica mais fácil para você visualizar as linhas que eu vou desenhar, combinado?
E nós vamos fazer o nosso tangram. Aqui eu colori as peças com lápis de cor, mas se você tiver depois e quiser usar papel colorido lá na sua casa também, você pode usar o que você tiver, combinado? Então vamos começar a fazer o nosso tangram? A nossa folha de papel sulfite, ela é um retângulo, certo? Mas na nossa história nós vimos que o espelho era quadrado. Então a nossa primeira tarefa é transformar esse retângulo num quadrado. Para isso, a gente leva essa pontinha até lá do outro lado e forma aqui um triângulo. E fica sobrando esse pedaço da lateral. Esse pedaço que ficou sobrando, nós vamos cortar fora, porque nós não vamos usar. Então, corta lá esse retângulo que sobrou na lateral e você ficou, então, com um papel quadrado com 2 triângulos. E agora nós vamos pegar lá o nosso lápis, a nossa régua, e vamos traçar uma linha aqui onde ficou essa marca, dividindo o nosso quadrado em 2 triângulos. Lá no nosso tangram, se nós olharmos, ele tem 2 triângulos maiores aqui na lateral. Como que nós vamos fazer isso? Posiciona a sua folha assim e nós vamos encostar essa pontinha lá do outro lado. Então, nós vamos encostar essa pontinha lá e apertar a dobra só de um lado, só desse lado aqui. Ó, a gente aperta só desse lado, porque a gente só quer marcar uma lateral do nosso desenho, do nosso tangram. Vocês conseguem ver que ficou uma linha aqui? Nós vamos pegar a nossa régua de novo e marcar esta linha. E aí nós já temos prontos os 2 triângulos maiores do nosso tangram. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, que tem um quadrado, 2 triângulos menores, um triângulo médio e um paralelogramo. Para fazer essa parte, nós vamos fazer primeiro este triângulo da ponta. Como que nós vamos fazer ele? Nós vamos encostar essa pontinha aqui, onde nós temos o encontro das linhas. Então, encostou lá, pode marcar com força o seu papel e você já tem este triângulo menor do nosso tangram. Vem lá com o lápis, com a régua e traça uma linha em cima da marca. Nosso tangram já tem 3 das 7 peças. Agora, nós vamos fazer uma outra dobra aqui. Nós vamos virar aqui e pôr essa pontinha encostada lá no encontro também. E nós temos mais uma linha marcada aqui. Pega lá o seu lápis, a sua régua e marca esta linha. E nós já temos este triângulo marcado. Agora que nós já temos 2 dos nossos triângulos, nós vamos fazer o quadrado. Como que eu vou fazer esse quadrado aqui, professora? É muito simples. A gente só não vai precisar fazer dobra nenhuma. Só encosta a régua aqui e traça uma linha daqui até esse ponto. Pronto, nós já formamos o quadrado. Nós já temos o triângulo médio, os 2 triângulos grandes, um triângulo pequeno e o quadrado. Agora só falta o paralelogramo e o triângulo menor, que para isso nós vamos pegar aqui, vira o papel assim, e nós vamos encostar toda essa lateral aqui, aqui onde nós temos o encontro das linhas. Então, só encostou lá, marca o seu papel, abriu, pega lá a sua régua e traça uma linha dividindo aqui o triângulo. Agora, o nosso tangram
está pronto. Nós temos 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Agora é só você colorir e você tem o seu Tangram. Para a gente usar ele para fazer a nossa ilustração, nós vamos recortar todas as peças nas linhas. Recortando todas as peças, você pode usar esse seu Tangram tanto para fazer a nossa atividade, quanto para brincar de fazer aí vários desenhos que você queira representar através das peças do seu Tangram. Você pode usar esse Tangram depois nas aulas de matemática, você pode fazer mais Tangrams para você brincar com seus irmãos, com seus amigos. A gente consegue, então, com o papel, fazer as 7 peças do Tangram. Combinado? Então, agora termina de recortar lá o seu Tangram e a gente já volta. Parecia muito mais difícil do que era, não é verdade? Agora você vai poder colorir as suas peças da forma como você achar melhor, você vai poder recortar. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o Tangram da nossa história. Eu fiz o Tangram, as linhas no papel, da mesma forma como nós fizemos aqui na aula. E aí eu colei em cima de uma tampa de caixa de sapato que eu tinha na minha casa e recortei no papelão. E para ele ficar parecendo espelho, porque na nossa história foi um espelho que quebrou e virou Tangram, eu usei aquele papel alumínio que a gente tem normalmente na cozinha, que usa para assar as coisas, e encapei todas as pecinhas com o papel alumínio. Porque aí assim ele fica durinho e eu posso usar ele em várias aulas. Mas, se você for usar só para colar no seu caderno, pode ser aquele de papel sulfite mesmo, combinado? Então aqui estão as minhas pecinhas, ó, do mesmo tamanho que nós fizemos, que eu fiz usando o papel alumínio que eu tinha lá na minha casa, daquele de usar na cozinha, para fazer o meu Tangram de espelhos. E agora, só para você não esquecer qual é a sua tarefa de hoje, eu vou pedir para você copiar no seu caderno como que você vai fazer esse desenho. Então, vamos ler juntos primeiro? Utilize o seu Tangram para ilustrar a frase do Prabhupada. Aproveite também para criar outras imagens com o seu Tangram. Divirta-se. Então, copia lá que a gente já volta.
Agora que você já copiou tudo, você já fez o seu Tangram, eu vou só explicar para você, caso você não tenha conseguido entender a frase, né, que a nossa tarefa era interpretar aquela frase do Prabhupada, onde ele diz que um peixe não pode ser feliz fora da água, porque ele é um animal aquático. Ele quer dizer que a gente precisa estar em lugares que combinem com a nossa identidade, com quem nós somos, né? Por exemplo, eu não ia ser feliz vivendo dentro da água, porque provavelmente eu nem ia conseguir sobreviver naquele espaço. Aonde que eu sou feliz? Eu sou feliz na escola com as crianças, eu sou feliz na minha casa com a minha família. E você? Aonde você consegue ser feliz? Em quais espaços você se sente bem? Isso é só uma reflexão para essa semana. Então faça aí a sua ilustração da frase do Prabhupada, brinque bastante com o seu Tangram, ensine os seus irmãos, a sua família a fazer um Tangram também para vocês se divertirem juntos. Tome bastante água, lave muito bem as mãos e nós voltamos na semana que vem com mais diversidade religiosa. Até lá!